A paz do Senhor, povo de Deus, né? E espero que vocês estejam bem. Esse vídeo é mais que especial. Dia 25 de maio, um dos meus amigos, que eu considero muito como amigo e irmão, está completando um ano. Se eu não me falha a memória, acho que 23 anos. 23. O nome dele é Johnny Brooks. Esse cara é um irmão que nunca imaginei que ia ter. Ele, inclusive, ajudou muito com o canal. Quando a gente tava precisando de ajuda, ele nos dava um apoio emocional, ele nos ajudava. E é um irmão abençoado de Deus. Tanto tal que me deu uma oportunidade de pregar na sua live, que, para falar a verdade, eu imaginava eu pregar lá. E o irmão tornou isso realidade. Ele também me dava conselhos, me dava alguns conselhos que era o correto. E claro, ele sempre queria estar comigo como amigo e vice-versa. O primeiro amigo que eu tive virtual, a primeira amiga, na verdade, não deu certo. Então eu meio que fiquei, como é que se diz, meio com medo de acontecer isso novamente. E o irmão Johnny, ele teve uma vez que eu disse pra ele, disse: irmão, infelizmente eu não vou estar na live, porque como é que se diz, eu não tô bem, e vice-versa. Mas o irmão, ele foi o único que tentou procurar para saber o que aconteceu. Eu expliquei a ele o motivo, ele entendeu. A partir daí foi que a gente começou a ter a comunicação. Ele começou a mostrar quem ele é realmente, tá, gente? Ele é uma ótima pessoa, um ótimo amigo, que me ajudou muito, me ajudou bastante. Tão tal que eu já disse na live, já disse num vídeo do canal, e já disse na comunidade, que se o irmão Johnny não tivesse o trabalho dele do gacha, meio que não teria esse canal. Porque assim, eu tinha esse desejo de ter um canal, mas eu não tinha um exemplo certo. Um exemplo. Até que Deus colocou esse exemplo. Que antes era chamado Johnny Kun, mas depois virou Johnny Brooks. Pra falar a verdade, Johnny Kun não dá certo não. Eu acho que Johnny Brooks é melhor mesmo. E brincando. E cara, eu agradeço muito por ele estar todo sábado na sua live pregando a palavra de Deus. Porque, para falar a verdade, eu não conheço VTubers. Vocês podem me criticar, mas eu não conheço muito VTubers. Pra mim ser novo. E tal, né, que
Quem sabe no futuro eu posso me tornar um VTuber. Aí eu disse que eu já sou. Mas eu acho que ainda não. Não. E quem sabe um dia, né? E se esse dia for eu me tornar VTuber, a primeira pessoa que eu chamaria para estar em call comigo é o irmão Johnny. Porque se vocês soubessem o quanto de coisas ele me ajudou muito. Tão tal que eu pensei em desistir do canal. Eu tava começando a olhar com... Eu tava começando a olhar com os olhos que não daria certo. Mas o irmão Johnny me deu força. Na verdade, o Espírito Santo me deu força. O irmão Johnny foi só um vaso que foi usado. Deus me deu força e até hoje eu tô tentando, tá? Até hoje eu tô tentando cada vez mais com o canal. As pessoas que estão me incentivando a continuar são ele, a Ju, a Beth, a Débora, o irmão Christian, minha mãe, meu irmão Lucas, meu braço direito, e também o Espírito Santo. Essas pessoas me incentivaram a continuar. E claro, eu tento ser cada vez melhor. E gente, falar do irmão Johnny é tanta coisa. Mas falando de coração, ele é meu irmão. Eu chamo ele de professor, ele disse que não quer mais que eu chame ele de professor. Porque ele disse que também é novo, não é velho. Ele é meu irmão e é meu amigo. Eu sou um fã do trabalho dele. Não vou mentir, eu sou. E... cara, se eu escrevesse uma lista de tantas coisas que ele me ajudou, era pra fazer um livro. Fazer um livro. E... cara, é um amigo. Ele é um amigo que ninguém imagina. E como eu disse, ele me deu uma oportunidade de pregar na live dele, que também eu imaginava. Ou seja, tem que agradecer, né? Não só isso, como tudo que ele me ajudou. Quando vocês estão vendo aqui a minha casa, em alguns meses, acho que 3 meses atrás, eu acho. 3 meses atrás, essa casa aqui entrou água aqui em casa. Entrou água aqui em casa e choveu bastante. Quase perdemos tudo. Quase perdemos os móveis tudinho, ó. Você vê. Nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui, a gente colocou tijolos. A gente colocou tijolos para tentar salvar o sofá. Esse e esse. Vocês estão percebendo que tá tendo uma reforma, né? Por aqui. Tá tendo uma reforma ali também. E aí aqui entrou água na minha casa. Isso é verdade. Entrou água. Eu mostrei pro irmão Johnny a foto. Ele se assustou. Ele falou, misericórdia.
Ele pediu para a família dele orar, orou, e eu e minha família é grato pelo que a família do irmão John está fazendo com a gente, pela oração. A minha família é grato. A minha família é grato. Então tá que minha mãe diz assim: Pedro, quando tu tiver de férias, acho que eu vou jogar tu na casa do irmão Johnny. Acho que eu vou jogar na casa dele pra você ficar um pouquinho lá. Eu disse se ele não me colocar na rua. Mas assim, a gente brinca, a gente faz tudo. Mas ele é uma pessoa incrível. Uma pessoa incrível. Ele me ajudou. E eu quero que a minha amizade seja assim com ele, ó. Unida. Unida. E claro, aconteça o que acontecer, nós vamos ser irmãos e também amigos. Não importa as dificuldades, nós vamos ser sempre amigos. O irmão pode até dizer que não quer ser mais meu amigo, mas eu vou continuar sendo amigo dele. Mesmo ele não querendo, mas eu vou. Mas uma coisa é certa, ele aceitou do jeito que eu sou, um nordestino. Ele é uma ótima pessoa. Não tenho palavras de dizer. Infelizmente, vocês devem estar perguntando, cadê Lucas, né? Lucas não tá, ele tá eu acho que ele tá na escola. E ele queria fazer o vídeo, mas não deu, né? Porque ele tava na escola. E eu decidi fazer logo no dia 20, segunda-feira. Não, terça-feira, perdão. E bom, é isso. É isso. Se for um dia de eu ser um VTuber, não sei se eu vou ser ou não vou ser. Não sei. Mas aconteça o que acontecer, se eu vou ser ou não vou ser, eu vou estar adorando a Deus. E claro, ele vai me ensinar. Ele vai continuar me ensinando nas lives dele de pregação. Bom, irmão Johnny, muito obrigado, irmão. Muito obrigado de coração. Obrigado pelos seus conselhos. Obrigado pelos seu apoio. Obrigado. E obrigado por você ter me dado um espaço na sua live como moderador. E também eu quero que Deus te abençoe cada dia mais, cada dia, cada hora, cada momento. E que Deus te use cada dia mais, tá bom, irmão? Muito obrigado, irmão. De coração.